Olá você! O vídeo de hoje é sobre autismo e rigidez de pensamento. E para provar que eu não sou rígida, mamãe, sabe o que eu fiz? Ah, não sou não. Só você que é rígido, que briga para centavos de troco, eu não sou não, sabe? Eu sou a flexibilidade em pessoa. Para provar que eu não sou rígida, eu comecei com um jeito antigo de começar o mundo autista, e não com o oi pessoal, que eu geralmente falo, olá você, e você falava quando era só você que começava os vídeos. Tá vendo, gente? A gente sabe relativizar. Porque na verdade a rigidez de pensamento, ela é justamente essa falta de habilidade em lidar com a relatividade das coisas. Então, no autismo, ela aparece muito em todos os níveis de suporte, independentemente da demanda de suporte, ela está presente, mas ela aparece de modos, comportamentos e intensidades diferentes, sendo que a rigidez de pensamento, né, ela se manifesta, né, como é que é essa rigidez de pensamento na prática? Ela se manifesta em meio a características como perfeccionismo, ou então, por exemplo, aquela pessoa com pensamento absoluto, tudo ou nada. Ou seja, o quê? Eu sempre falava que eu era 880. Ah, também falava isso de mim, que eu era muito 880. Então, é esse tipo de coisa, é preto no branco, um senso de justiça muito próprio, muito peculiar. E muita gente pensa que o maior desafio do autista na vida adulta está nas interações sociais. Mas como a rigidez de pensamento pode acontecer em qualquer nível de suporte, 3, 2 ou 1, o maior desafio para a gente é exatamente essa rigidez de pensamento. Sim, eu super concordo. Inclusive a rigidez de pensamento ela é um dos critérios diagnósticos do TEA. Tem a questão da comunicação e da interação, ok, mas para isso a gente tem mais tratamentos, mais ferramentas e mais recursos que a gente pode usar. Mas no caso da rigidez, ela está lá, é a parte mais comportamental, e aí, como eu disse, tem várias manifestações. E o que é pior, muitas vezes a gente não percebe que a gente está com rigidez, com inflexibilidade no pensamento. A gente não tem nem noção. Não tem. Pobre da gente. Até porque eu só percebi que eu tinha essa rigidez de pensamento muito acentuada em mim depois do diagnóstico. Porque antes eu pensava assim, eu sou leal às minhas posturas, eu sou leal às minhas opiniões. Evidentemente que eu fui treinando em ser mais flexível, mas eu achava que isso era parte da vida adulta. E tudo bem se eu mudar de opinião, tudo bem de eu estudar outras perspectivas. Mas, por exemplo, na minha relação com Sofia... sofri. E eu não, porque ela não tem... Não, eu sou a pessoa mais... É engraçado minha mãe falar isso, porque ela falava que ela tinha a maior flexibilidade de todos os tempos, que ela era super flexível, ela se achava de um jeito tal, que quando a psicóloga foi avaliar, até a neuropsicóloga, teve testes e observação também, ela falou que ela é tão rígida, mas tão rígida que isso chega a ser uma estereotipia. Ela não consegue viver o dia a dia dela se ela não for analisando tudo de uma maneira rígida, encaixando em padrões que ela conhece. E eu, quando acabou a sessão, perguntei para a Sofia, como assim? Estereotipia, rigidez? Não faz sentido. Aí a Sofia... Repetitivo, né? A Sofia foi me explicar como é que isso acontecia e eu fiquei, num primeiro momento, constrangida, envergonhada, mas depois feliz de saber que era uma característica e que eu tinha todos os elementos para poder melhorar não, né, gente? Avançar no processo de que essa característica não me deixasse engessada, encarcerada. É que ela não te limitasse e não prejudicasse o seu dia a dia. Porque o que eu observo muito no caso da minha rigidez, eu confesso que eu tenho um pouquinho menos, né? Mas tenho. Deixa quieto. Mas a minha rigidez de pensamento, ela se manifesta muito na hora da crise. E penso que a sua também. Uma vez a minha avó falou assim, Sofia, não fique querendo provar para a sua mãe que ela está errada no momento que ela estiver em crise. Porque depois ela vai pensar, e realmente eu fui observar isso, na hora da crise ela vai fazer de tudo para provar que, sei lá, que um quadrado cabe num círculo. Porque é a crise e não tem muito uma lógica, mas ela vai transformar tudo numa lógica. Não é um argumento.
porque o quadrado pode caber num círculo, se o círculo for grande o bastante. Ela vai argumentar e vai, enfim, não vai aceitar o seu ponto de vista, mas depois ela para pra pensar e ver. Então vai ser, faz sentido. E isso, gente, foi a vivência que me trouxe isso. A comparação, o tentar entender o outro. O que ele está vendo que eu não estou vendo? Mas eu sofri muito e sofro ainda com a rigidez, porque eu me lembro que, olha, desde quando eu compro os nossos medicamentos em farmácia, né? Antes do diagnóstico e depois. Prisca zero, só digo isso. E isso me dava, assim, era uma demanda que vocês não estão entendendo. Por quê? Como é uma coisa demorada, eu tinha que ir numa farmácia, ser atendido por uma atendente ou farmacêutica, que eu me sentisse acolhida, que me entendesse, porque era um momento em que eu estava ali toda frágil, comprando remédio para uma fragilidade e aquelas coisas, você sabe. Como é que farmácia é o atendimento deles? É um saco. Eu nunca vi farmácia que não conhece o cordão do autismo. Nessa época eu não ia com ele, até nem sabia o diagnóstico. Mas depois, gente, mesmo sabendo o diagnóstico, eu continuava indo. Então, vamos supor, se aquele atendente fosse demitido, fosse transferida, acabou para mim. Eu tinha que tentar encontrar. Se eu encontrasse na mesma farmácia, ok, mas muitas vezes eu não encontrava. Aí eu tinha que tentar outra farmácia. E finalmente eu encontrei uma farmácia mais perto de casa e achei que estava tudo resolvido, até que a Sofia falou assim: mamãe, compra pelo aplicativo. Gente, eu sou uma pessoa que desde 2015 eu tô no mundo da internet, eu tenho N aplicativos. Não era porque eu não sabia, era porque eu estava tão acostumada, tão engessada, tão com pensamento dessa compra em loco que eu fazia desde muito tempo, que eu não enxerguei algo que era claro. Aí eu passei a fazer por aplicativo. Nossa, esse é um exemplo muito bom. Inclusive, mamãe, eu tenho uma confissão barra revelação a fazer sobre isso. Tchan, 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 tchan. Eu sou assim rígida, gente. Porque ela tá dando esse exemplo, mas na verdade foi a minha psicóloga que disse que podia comprar. Porque até então eu também achava que só podia ser assim, porque não estava no meu repertório e pra mim é o que eu estou vendo, só pode ser assim. Vou agradecer a psicóloga. Obrigada, você salvou 2 vidas. Exatamente. E assim, realmente a vida se tornou mais fácil desde então. Ou seja, eu também sou rígida, né? Eu também demorei a perceber. Nós somos até assim, gente. Olha, sem reação. As nossas próprias rigidezes. E finalizando aqui, né, o que eu gostaria de dizer, para ficar mais fácil sinalizar, é o seguinte: a Sofia no dia a dia, no cotidiano, ela tem umas rigidez que vocês não estão entendendo. Por exemplo, ela planeja o dia dela e pensa em alguma coisa. E às vezes ela pode sair, pode pegar esse item aqui, passar por aqui, mas a rigidez não permite. Então, rigidez de pensamento, mais perfeccionismo, ansiedade, né, é igual a caos. Bola de neve. Difícil. E a bola de neve para o autista se transforma em demandas, pendências, que simplesmente transformam a vida da gente no inferno. E tenho dito. Nossa, isso é muito real. Mas ao mesmo tempo, eu preciso da rigidez. Eu não tenho rigidez que eu acho bonita e quero, não. Sabe? Por exemplo, a rigidez ela vem pra gente organizar o mundo, tornar ele mais confortável e previsível. Mas tornar o mundo previsível, será essa uma tarefa impossível? Enfim, eu lembro que a primeira vez que eu escrevi sobre rigidez de pensamento foi no meu primeiro livro, no meu livro de estreia lá em 2015, O Outro Olhar. E o psiquiatra que fez o prefácio do livro, era uma grande sumidade na época, ele colocou que foi uma fantástica contradição que eu aponto a rigidez de pensamento dos neurotípicos e quando tecnicamente, né, fala-se que as pessoas autistas é que têm essa rigidez. Então ele fala assim, é uma fantástica contradição porque o mundo real é muito diferente. Por quê? Porque as pessoas não são artigos científicos e a prática ela vai trazendo interações e nuances que vão complexificando a coisa. Então,
na vida real a gente esbarra com neurotipos que são muito rígidos também, talvez por uma questão cultural, de família, de vida, de trauma. Outros fatores que tornam essa pessoa rígida. Então, pensa um autista rígido com essa dificuldade, um neurotípico rígido com outras dificuldades. E aí, colisão. Exatamente. Mas o que a gente sabe, né, pessoal? Viver é um desafio, mas eu adoro desafios, e desafios são coisas que nos tornam melhores, são grandes oportunidades para aprendizado. Então, o que eu busco todo dia é tentar me colocar um pouco mais no lugar do outro, desenvolver mais empatia, nem sempre eu consigo, minha mãe sabe disso, mas esse movimento de querer estar no encontro de outras pessoas e conhecer novas perspectivas... Expandir a mente, né, filha? Exatamente. Porque, como diria a Martha Stewart, naquele documentário da Netflix, quando você para de mudar, acabou. E a flexibilidade é necessária para essa mudança. É isso aí, pessoal. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau. Se você gostou do vídeo, compartilha, porque isso ajuda a gente a fazer um trabalho melhor para vocês. Indique também para os amigos. E se você tiver uma experiência com rigidez de pensamento, alguma coisa engraçada, curiosa, até uma coisa que você precisa de... que a gente comente, que você queira saber, até de um profissional também, deixa aqui nos comentários. Tchau, tchau. Tchau, beijinho.